Olá, meu nome é Ana Clara Nascimento dos Santos. Essa é a minha apresentação para o 5º Simpósio de Iniciação Científica da Unifei. Vou falar sobre a minha pesquisa intitulada Formulação do Empacotamento Bidimensional com Conflitos, onde foi orientada pelo professor Pedro Rocama e orientada pelo professor Mário Félix. Iniciando pela descrição do problema, ele consiste em minimizar o número de retângulos semelhantes, chamados de recipientes ou bins, usados para empacotar um conjunto de retângulos menores. A figura ilustra 5 itens, que são representados pelos retângulos coloridos, a serem empacotados no bin, retângulo cinza. Em seguida é dada a solução ótima, utilizando apenas um recipiente. Existem algumas restrições com relação aos itens. A primeira é que sua orientação é fixa, não podendo se rotacionar. Eles não devem exceder a capacidade do recipiente ou sobrepor outros itens. E por fim, os itens podem possuir conflitos entre eles. Logo, se o item 1 e o 5 são conflitantes, eles não podem ser alocados no mesmo bin. A definição formal considera V o conjunto de N itens, onde cada item I possui altura HI e largura WI, e o conjunto Q de bins de altura Hzão e largura Wzão, todos idênticos. Também considera um grafo não direcionado G, no qual os vértices são os itens e as arestas dos conflitos entre eles. A solução é alocar cada item I em exatamente um bin K, não sendo permitidos que 2 itens conflitantes sejam empacotados no mesmo recipiente. E o objetivo é encontrar uma solução que minimize o número de bins utilizados. A seguir será apresentada a formulação e programação linear inteira, que foi implementada na pesquisa e é uma adaptação da proposta por Gendron. Devemos considerar duas variáveis binárias, x e k, que indica se o item I está no bin K, e yk, que indica se o recipiente K está sendo utilizado. A função objetiva é dada por minimizar o somatório, que representa o número de recipientes utilizados. Está sujeita a algumas restrições. A primeira é que a área dos itens presentes naquele bin deve corresponder à no máximo capacidade daquele recipiente. A segunda restringe cada item a ser presente em somente um bin. A restrição 3 considera S curvo o conjunto de todos os empacotamentos possíveis, ou seja, aqueles que não vão extrapolar o bin ou sobrepor os elementos. E também considera S o conjunto de todos os empacotamentos, inclusive os infactíveis, que são aqueles que não devem ser feitos, já que vão violar a capacidade do bin. A restrição 3 ela garante que empacotamentos infectíveis não serão aceitos pelo modelo, enquanto a última restrição garante que itens conflitantes, ou seja, aqueles que possuem aresta entre eles, não serão alocados no mesmo recipiente. Durante a pesquisa foram desenvolvidas melhorias que adicionam diversas restrições para remover simetria e fortalecer o modelo. Embora elas sejam redundantes, têm um impacto positivo no desempenho do programa linear inteiro. Aqui estão os nomes das duas melhorias e suas siglas. Tanto a programação linear inteira quanto as melhorias foram implementadas em C++, utilizando o Solver Simplex Optimizer. Foram divididos em 6 grupos, relacionados para facilitar a execução e análise dos testes. Quanto aos resultados, das 64 instâncias disponíveis, 8 foram selecionadas aleatoriamente para exemplificar os resultados apresentados na tabela, que é uma tabela de comparação entre os tempos totais de execução. E nela nós podemos ver que, à medida que as novas técnicas foram implementadas, o desempenho geral do programa melhorou significativamente, caindo ali de 599 segundos por instância no segundo, com algumas exceções, para a resolução em menos de 5 segundos para todas as 8 instâncias aqui demonstradas. Determinadas melhorias, o impacto foi muito maior, enquanto outras não tiveram uma repercussão esperada. À medida que novas técnicas foram implementadas, o desempenho geral do programa melhorou significativamente, atingindo uma média de 414,2 segundos de tempo diminuído em comparação com o programa linear inteiro inicial. 96,87% das instâncias obtiveram redução no seu tempo de execução, sendo que apenas 2 instâncias pioraram em relação ao seu desempenho inicial. Normalmente, essa piora ela vai ocorrer pela adição de restrições que, para aquela entrada específica, sobrecarregam o solver e tornam o processo mais lento, ou porque o custo daquela técnica não era compensado pelo resultado da entrada dada. Entretanto, no balanceamento total, o tempo diminuído das outras 62 compensaram o aumento dessas 2 instâncias. Analisando a redução de tempo alcançada, nós concluímos que os métodos utilizados se mostraram eficientes e otimizaram o desempenho do programa. Eu gostaria de agradecer ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e aos professores Pedro Henrique Del Bianco Rocama e Mário César Sanfélix, e à Universidade Federal de Itajubá. Aqui estão as referências citadas nessa apresentação. Obrigado.